Olá, eu sou a Caroline Oliveira. Eu vim aqui hoje trazer para vocês que não tiveram a oportunidade de assistir no nosso Congresso Brasileiro de PTG e Colposcopia, que tivemos agora em Goiânia, vim trazer para vocês a aula que eu dei nesse congresso. Eu tive a oportunidade de falar sobre as medicações tópicas para o tratamento da síndrome gênito-urinária da menopausa. Declaro não ter conflitos de interesses. E nós sabemos que o ponto de partida, o ponto inicial, é a situação do hipoestrogenismo, que já vai acontecendo ali no climatério, menopausa e toda a fase da vida da mulher da pós-menopausa. Esse menor aporte, essa menor produção do estrogênio vai levar, então, uma redução de glicogênio local naquele epitélio vaginal, por conta da sua menor diferenciação celular. Então, o glicogênio, que é o substrato para os lactobacilos, estando reduzido, também vai haver redução dos lactobacilos. Com isso, há uma mudança no tipo de flora predominante. Então, nessas mulheres pós-menopausa, vai predominar uma comunidade vaginal tipo 4, em que há uma redução dos lactobacilos e um predomínio de outras bactérias, em especial os cocos. Também vai haver uma redução na estrutura dessa mucosa vaginal, na sua elasticidade, na hidratação, na quantidade de ácido hialurônico local. Vai haver toda uma alteração também na parte muscular e também da vascularização, seja de mucosa vaginal e também da parte uretral. Não preciso nem dizer que tudo isso vai levar a grande sintomatologia, tanto da parte urinária, com disúria, noctúria, ardência, e da parte vulvaginal, ressecamento, ardor, dor para ter relação sexual, ou seja, todo esse quadro clínico que a gente hoje define melhor como a síndrome gênito-urinária. E, obviamente, vai levar um grande impacto na qualidade de vida dessas mulheres. Então, precisamos ajudá-las, e aqui eu vim falar sobre as medicações tópicas. Um ponto importante da gente compreender, é que assim, a prevalência da síndrome gênito-urinária, ela gira ali por cerca de 50%, das mulheres nessa fase da vida, da pós-menopausa. Quanto mais tempo após essa menopausa, a prevalência de fato vai aumentando. Mas algumas mulheres, elas passam melhor por essa situação de hipoestrogenismo, A gente vê que tem ali o predomínio das células profundas, uma redução de lactobacilos, mas elas, nesse caso aqui, elas são pouco sintomáticas. Agora, para algumas mulheres, essa mudança na flora, desencadeada pela redução estrogênica, por alguma questão imunológica própria, isso vai gerar um processo inflamatório mais exuberante. E isso foi muito discutido no nosso penúltimo congresso da Sociedade Internacional, em que se falou que uma coisa é a paciente ter puramente uma atrofia naquela região, pelo hipoestrogenismo. Outra coisa são todos os comemorativos daquele processo inflamatório por essa mudança de flora que essa situação, esse momento da vida da mulher, do hipoestrogenismo, vai levar. Então, a gente não diz só uma vaginite atrófica, e além da vaginite atrófica, todos os outros sintomas a gente então denomina hoje melhor como a síndrome gênito-urinária da pós-menopausa. E como ajudar essas mulheres? A gente pensando em medicações tópicas, nós temos as medicações hormonais e não hormonais. As hormonais à base de estrogênios, que é da onde veio, o gatilho inicial, vai ser o padrão ouro. As medicações hormonais, à base de testosterona e dihidroandrosterona vaginal, são produtos que precisam de mais estudos. Nós não temos produtos comerciais prontos, aprovados para serem vendidos no Brasil. E nós precisamos também de mais estudos para avaliar segurança e eficácia a longo prazo. Então, quando eu falo das medicações hormonais, eu vou focar somente nos estrogênios. As medicações tópicas não hormonais, nós temos os lubrificantes e os hidratantes. Os lubrificantes e os hidratantes vaginais, então, eles são de fato a primeira linha para aquela mulher que tem um sintoma leve,
está entrando, né, nessa fase da vida, ela não quer começar com tratamento hormonal, ou muitas não podem fazer o tratamento hormonal por alguma questão de um tumor ali estrogênio dependente. E, de fato, eles são a preferência para muitas pessoas, mas temos que saber que eles são menos eficazes do que o padrão ouro, que seria o tratamento hormonal. Os lubrificantes, eles são substâncias que a gente vai aplicar diretamente nessa mucosa genital, ou até mesmo nos preservativos, e o efeito ali é imediato. Então, o grande objetivo é reduzir atrito, melhorar aquela sensação local de um ressecamento. Temos lubrificantes à base de água e à base de silicone e à base de óleos. Os lubrificantes à base de água e silicone, eles são bem interessantes porque são compatíveis com o uso dos preservativos, tá? Agora, à base de água, apesar de ser mais fácil de tirar, de limpar, eles ressecam mais rápido, então precisam de mais reaplicações. No caso dos de silicone, eles são mais resistentes ali à água, né? Então fica mais difícil da paciente remover. Não dá para dizer para a paciente qual é melhor ou pior, ela tem que testar, experimentar, e isso vai muito do gosto ali de cada mulher. À base de óleo, nós temos os óleos minerais e os óleos vegetais. Dos óleos minerais são aqueles derivados do petróleo, baratos, né, que a gente sabe que às vezes são os mais acessíveis para muitas de nossas pacientes. Agora, o problema dos óleos é que eles não são compatíveis com a maioria dos preservativos, e especialmente os de látex, que são os de mais fácil acesso, tá? Então, eles podem romper os preservativos. Outro ponto é que eles podem alterar a flora, o pH, e para algumas pacientes também darem risco de alergia. Então, é importante que elas entendam que é esse uso pontual, de acordo com uma necessidade, para evitar o excesso, tá? Os óleos vegetais estão muito na moda, né? Em especial o óleo de coco, mas como eu falei, apesar deles serem interessantes também, né, pelo efeito prolongado, maior durabilidade, cuidado com o excesso por possíveis alterações de flora e cuidado com o uso dos preservativos. Então, basicamente, o seu efeito ele é pontual por um alívio imediato. Os hidratantes, eles vão aderir à mucosa vaginal. Então, eles vão ser substâncias com poder hidrofílico, né, de reter ali a água. Então, vão ter esse papel de reidratação, mimetizando uma lubrificação, e vai melhorar toda a função ali vaginal também, da sua elasticidade. São hidratantes que no Brasil nós temos a imensa maioria à base de ácido hialurônico, e alguns também têm essa substância, que é a policarbofila, que também tem esse papel hidrofílico que eu falei, né? São muito seguros, raríssimos efeitos adversos e muito interessantes, que são compatíveis com os preservativos. Agora, os hidratantes, eles precisam ser reaplicados frequentemente, ou todo dia, ou no máximo a cada 3 dias, que é o tempo máximo ali de duração deles. Então, a paciente vai ter aquele alívio e vai precisar das reaplicações para manter ali a vagina com melhor hidratação e também com toda a sua função. Temos poucos trabalhos sobre esse assunto, eu trouxe alguns aqui para vocês, mas o grande problema que eles falam, né, com relação aos lubrificantes e hidratantes, não é nem o produto em si, mas muito o que está em torno daquele veículo, daquele produto para a conservação, para a fabricação do produto como um todo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento ao excesso, por exemplo, de glicerina, que tem um efeito interessante imediato, hidrofílico, porque retém muito líquido, muita água, e aí dá uma sensação na hora de uma melhor hidratação, mas no excesso pode causar uma secura paradoxal, né? E esses conservantes, para algumas pacientes, vão dar irritação, então muitas vezes elas têm que testar e ver se o uso vai gerar para elas ali algum incômodo. O ideal seria um produto com esse pH entre 3,5 e 5, que é bem semelhante ao da vagina, e uma osmolalidade, que é exatamente a definição
da concentração desse produto por quilo do solvente, nesse valor aqui estabelecido como seguro pela OMS. O problema é que a gente tem muito pouca informação nos produtos sobre esses dados, né? Outra coisa interessante, importante, né, é que a concentração desses glicóis teria que ser no máximo em 9%, 9,9%. E mais uma vez a gente não sabe, não existe isso descrito com tanta informação sobre o percentual de todas as substâncias, os glicóis, o pH. Então, às vezes é difícil a gente entender se esse produto realmente está sendo ideal para um ambiente vaginal. Esse estudo bem interessante que fala sobre alguns produtos vaginais, eu trouxe mais a informação que nós temos no Brasil, o óleo de coco, e qual seria o efeito dele, né, com relação ao crescimento ou inibição de crescimento de algumas bactérias. E eles viram in vitro que esses produtos podem inibir e outros até aumentar o crescimento da Escherichia coli, por exemplo, e o óleo de coco in vitro aumentou o crescimento da Escherichia coli. Eles acreditam que em vivo esse efeito vai ser mais controlado, mas a gente não sabe, com esse excesso que tem sido prescrito, como que de fato os pacientes vão responder. Esse outro trabalho, uma revisão sistemática com muitos estudos incluídos, avaliou, né, hidratantes. Eu estou trazendo aqui só informações de produtos que temos no Brasil, né? Temos hidratantes vaginais com policarbofila, mas não só com policarbofila, geralmente com ácido hialurônico. Eles viram que os hidratantes com policarbofila isoladamente, né, foram poucos estudos, mas tiveram melhora ali de desfechos objetivos e subjetivos também, e em alguns trabalhos até foi bem semelhante ao uso do estrogênio local. E os trabalhos que viram o uso do ácido hialurônico vaginal também compararam com o estrogênio e mostraram também melhora em índices ali objetivos e subjetivos de saúde vaginal, e muitos estudos também foi semelhante ao estrogênio, mas muita heterogeneidade entre os trabalhos, então às vezes fica até difícil da gente fazer essas comparações. Então, os estrogênios vaginais, eles de fato são as medicações padrão ouro. No Brasil, temos as substâncias ativas promestrieno, estradiol e estriol, com várias formulações de baixa dosagem, sejam cremes, óvulos, comprimidos. É importante que a paciente seja orientada, que às vezes no início ela pode ter uma certa ardência, até porque se ela está com a síndrome geniturinária, ela tem ali um processo inflamatório, uma vaginite atrófica, e às vezes aqueles veículos, os conservantes vão irritá-la ainda mais nesse início com essa vaginite, mas com o tempo isso vai melhorando e o efeito máximo ali da medicação vai ser obtido em 8 semanas. Outro dado bem importante, né, para as pacientes que às vezes têm receio do uso de medicações hormonais tópicas. Os níveis plasmáticos, os níveis sanguíneos, quando você usa só uma medicação tópica, ele não ultrapassa o valor que você já teria numa situação de pós-menopausa, então é muito seguro, tá? E outra coisa, você não precisa fazer uma terapia hormonal sistêmica se a paciente tiver apenas sintoma local. Inclusive porque algumas mulheres que fazem a terapia hormonal sistêmica ainda assim precisam de uma terapia local para o seu quadro da síndrome geniturinária, tá? Então, isso também a gente precisa ter em mente. Então, você decidiu iniciar os estrogênios vaginais, você pode fazer uma aplicação à noite por 2 a 3 semanas seguidas, depois uma manutenção 2 a 3 vezes por semana. Uma consideração importante com relação ao promestrieno, que é um produto, um estrogênio sintético, que parece ter apenas efeitos intramucosos. Então, para aquelas pacientes com muito receio, né, do uso de hormônios, essa pode ser uma estratégia ainda mais segura, tá? Esse outro trabalho comparou pacientes que fizeram uso do promestrieno
e outras 60 que fizeram uso do estradiol em comprimidos vaginais. É um estudo pequeno, mas ele mostrou que para aquelas que fizeram o comprimido vaginal, apesar de ter que usar o aplicador, assim como, né, o promestrieno, o comprimido foi mais interessante em termos de higiene, alívio dos sintomas. Então, para mulheres com sintomas mais graves no início, de repente você começar com o estradiol, tá? Ou oferecer as opções, né? Porque a gente sabe que o estradiol comprimidos é mais caro, mas são mais pontos, mais informações para você compartilhar com a sua paciente, ela decidir o que ela vai querer comprar, né? Então, retomando essa revisão sistemática, né, sobre a eficácia e a segurança dos estrogênios vaginais, esse trabalho ele fez várias comparações e o que ele observou? O estrogênio, de fato, é superior ao placebo, é superior aos lubrificantes e hidratantes nos sintomas, nos desfechos objetivos, não tanto nos subjetivos, mas sim nos objetivos. A eficácia é semelhante entre as formulações, e todas as formulações que nós temos no Brasil estão dentro dessa faixa ali, dessa dosagem aqui de baixa dose. E aqui talvez esteja coberto pela minha imagem, mas foi a comparação do estrogênio vaginal com o sistêmico, e ambos são eficazes. Então, se você não tem necessidade de um estrogênio sistêmico para um outro motivo, você pode tranquilamente fazer apenas o estrogênio vaginal. Os efeitos adversos gerais foram muito baixos, tá? Hiperplasia endometrial em 3 casos, um caso de câncer de endométrio, mas são casos tão raros e que tem tantos outros confundidores que a gente não pode nem atribuir puramente ao uso do estrogênio tópico. A questão de todos esses produtos é que não existem trabalhos para avaliar sua segurança a longo prazo, tá? Então, realmente compartilhar com os pacientes essas informações e como as diferenças são mínimas, vocês podem, com certeza, ter ali escolhas individualizadas. E tudo isso também foi falado nessa publicação aqui da Sociedade Internacional e ratificada nesse guideline que saiu em 2023, né? Reforçando que os lubrificantes hidratantes são a primeira linha para aquelas mulheres que não desejam ou não podem, de fato, usar os hormônios, e tentar olhar toda a composição e as informações dos produtos com relação a pH, aquela osmolaridade que eu falei entre 200 e 600, não vai ser fácil achar isso na prática, tá? Mas a gente precisa procurar. E os estrogênios vaginais, eles são, sim, muito seguros, uma absorção sistêmica mínima e um baixíssimo risco ali de efeitos adversos. E para fechar, né, como tudo na vida, equilíbrio é fundamental e a gente pode sim passar todas essas informações para as nossas pacientes, a gente ter então escolhas individualizadas, entendendo que os estrogênios vaginais são o padrão ouro, mais seguros, super seguros e mais eficazes, mas você pode de repente iniciar com hidratantes lubrificantes como uma primeira linha de tratamento, especialmente naquelas mulheres que não podem, né, não podem usar os estrogênios. Os óleos são muito interessantes, mas o uso deve ser consciente, equilibrado, não excessivo, porque a gente não sabe até que ponto o uso excessivo vai alterar a flora, vai levar a maior risco de candidíase e outros desequilíbrios para as suas pacientes. E precisamos de mais estudos a longo prazo para, de repente, estabelecer segurança em algumas situações mais específicas. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigada. Para quem quiser, no próximo ano, a gente vai ter um congresso brasileiro em Aracaju. E antes disso, o nosso congresso regional no Rio de Janeiro, em março, 27 de março de 2026. Muito obrigada.